Gerenciando dezenas de bilhões de dólares, a Blackstone de Steve Schwarzman está em uma trajetória ascendente para se tornar a principal empresa de capital privado na América. Contudo, o império de Schwarzman não alcançará sua plenitude até que ele adquira o Equity Office Properties, o maior fundo imobiliário da América, avaliado em mais de 30 bilhões de dólares em 2007. É um conjunto de mais de 500 escritórios premium em todas as principais cidades dos Estados Unidos. Um indivíduo, Sam Zell, construiu esse império imobiliário assumindo riscos estratégicos, sem precedentes e em escala. É a personificação de um dos maiores booms imobiliários nos Estados Unidos. Mas sob a fachada de prosperidade, existe uma tempestade financeira alimentada por um boom de mercado construído sobre mentiras e especulação. Enquanto o restante do mercado permanece em estado de euforia, Sam Zell reconhece o perigo iminente. Isso apresenta a oportunidade ideal para ele sair com um substancial potencial de lucro. Not that I expected a sale to happen. I thought Equity Office was too big to be acquired. As ações do Equity Office estão sendo negociadas em torno de $40 por ação, mas Steve Schwarzman acredita que está subvalorizada. Então, ele oferece a Sam Zell $42 por ação. Estava parecendo o maior negócio imobiliário da história. Os $42 da Blackstone enviaram um sinal para o mercado de que a Equity Office estava subavaliada. Agora, todos queriam uma parte, esperando mais licitantes. Sam Zell rejeita a oferta inicial da Blackstone. A Blackstone volta com um preço de $47,5 por ação. A oferta tornou-se boa demais para ser ignorada. Se for aceita, Sam Zell fará fortuna para os acionistas e para si mesmo. No entanto, como investidor perspicaz, ele questiona por que Steve Schwarzman estaria comprando ativos imobiliários durante o pico da bolha. Steve Schwarzman é uma pessoa muito avessa ao risco. Ele não compraria os ativos imobiliários de Sam Zell sem ter um plano garantido de geração de lucros. Seu jogo final seria vender diferentes edifícios para diferentes compradores, e o lucro de algumas partes seria maior do que o valor de mercado total do REIT. Sam Zell percebe que Schwarzman descarregará pelo menos metade das propriedades para lucros imediatos. Será uma jogada de negócios astuta, mas também desmantelará o legado pelo qual Sam Zell trabalhou toda a sua vida. Agora, ele precisa encontrar um comprador diferente que possa superar a oferta da Blackstone. A Vornado Realty é um dos maiores players no setor imobiliário. Ela faz uma oferta surpreendente de $52 por ação e promete manter os imóveis intactos, em vez de dividi-los, como planeja a Blackstone. Zell e a Vornado podem ter subestimado a determinação de Steve Schwarzman e estão prestes a entrar em uma guerra. Schwarzman eleva a oferta para $55,25 por ação, 24% mais alta do que o preço de mercado quando a guerra de lances começou. Steve Schwarzman é um homem competitivo e está convicto de que ele e sua empresa são melhores que todos. Sam Zell agora enfrenta uma decisão difícil. Quem quer que assuma sua empresa se tornará o maior conglomerado imobiliário do mundo. Ao consolidar propriedades imobiliárias fracassadas, adquirir propriedades e empresas em dificuldade e devolvê-las à rentabilidade, Sam Zell se tornou o incontestável rei do mercado imobiliário. É o ano de 1939. A Alemanha nazista e a União Soviética acabaram de assinar um acordo de não agressão. A Polônia está pressionada no meio e logo será dividida e devorada. São notícias alarmantes para os residentes judeus na Polônia. O pai de Sam,
Bernard Zell, reserva passagens para sua família no último trem para fora da Polônia, antes que os nazistas bombardeiem os trilhos ferroviários. My father, who was in the grain business, interpreted that announcement as a divvying up of Poland, and that he needed to get as far away from Germany as possible and hopefully get to the United States. A mãe de Zell está grávida de Sam enquanto ainda estão fugindo, e eles chegaram aos Estados Unidos em 18 de maio de 1941. Sam Zell nasce no dia 28 de setembro daquele ano. Quando eles chegam aos Estados Unidos, estão quase falidos, mas Bernard Zell está mais determinado do que nunca a fazer o que for preciso para sustentar sua família em sua nova terra, que agora chamam de lar. Quando Sam Zell completa 12 anos, seu pai realiza o sonho americano e constrói um próspero negócio de joias, mudando sua família para Highland Park, um bairro de classe média alta em Illinois. Sam Zell tem uma infância incomum. Desde muito jovem, ele demonstra um talento empreendedor distinto. Seu primeiro empreendimento é a venda de revistas da Playboy. This is the kind of magazine that in those days wasn't sold in the suburbs. It was limited to those under the tracks magazine stores. So I showed it to a friend of mine, and he was enthralled and said, "Geez, can I buy it?" And I said, "Sure." And he said, "How much?" And I said, "I don't know, $3." He said, "Great." So he paid me $3 for something that I had paid 50 cents for. And P.S. I'd gotten to read first. And maybe for the first time in my life, I really understood supply and demand. There was an unlimited demand for that product. And so I started, quote unquote, importing Playboy from my friends. Apesar de sua habilidade nos negócios, Sam enfrenta desafios acadêmicos, diferentemente de seus irmãos, que se destacam como os melhores estudantes universitários. Ele luta para alcançar as notas mais altas que seus irmãos consistentemente conquistam. Sam Zell não segue o caminho típico de um investidor com formação em uma Ivy League. Ele é um empreendedor astuto, conectado à realidade das ruas. Contudo, naquela época, seus pais, especialmente seu pai, sentiam certa preocupação, uma vez que Sam não correspondia às expectativas acadêmicas. Determinado a provar ao seu pai que pode alcançar o sucesso de outras maneiras, Sam Zell concentra sua obsessão em encontrar uma ideia de negócio e arriscar. Na época, um empreendedor imobiliário está construindo um edifício com 15 unidades destinadas a estudantes. Sam Zell identifica imediatamente que isso pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, ele cria um folheto simples e apresenta a proposta ao proprietário. Sua audácia vale a pena, apesar de sua falta de experiência. O proprietário decide contratá-lo para gerenciar o novo apartamento. Zell sabe algo que outros gerentes imobiliários não sabem. Ele conhece os clientes. Como estudante, compreende o tipo de moradia que os estudantes mais apreciam. Zell e seu colega de classe redesenharam todo o interior, removendo móveis desatualizados e tornando o apartamento mais atrativo. Ele percebeu algo que os gerentes profissionais de apartamentos não tinham. Os jovens não queriam um ambiente parecido com o lar. Eles buscavam algo mais divertido e empolgante. Naquela época, o estilo escandinavo era muito popular entre a geração mais jovem. Assim, Sam e seus colegas remodelaram o interior e adquiriram móveis com designs modernos e clean, resultando em um enorme sucesso. Seu apartamento tornou-se altamente desejado pelos estudantes. Após concluir mais 2 prédios de apartamentos, o mesmo proprietário entregou todos a Sam Zell para administrá-los. Ao se formar na faculdade, ele já tinha uma renda consistente proveniente da administração de apartamentos, mas ele sabia que esse tipo de dinheiro não o tornaria rico. Ele precisava começar a comprar suas próprias propriedades. And so I went to law school not because I wanted to practice law. I went to law school so I had a degree, and that if
I didn't work out at whatever it is I was doing, I would be able to, in effect, still practice law and make a living. Sam Zell também sente a obrigação para com seus pais de concluir a faculdade de Direito. Ele se matricula no curso de Direito em Michigan, embora considere a matéria entediante e desinteressante. No entanto, ele compreende que, para tomar suas próprias decisões, precisa alcançar independência financeira. Ao gerenciar propriedades que lhe geraram uma renda considerável, chega a hora de iniciar a busca por edifícios de apartamentos para comprar. Com suas economias e empréstimos bancários, ele adquiriu um prédio de apartamentos de 3 unidades por $19.500. Ao remodelar o interior para atrair estudantes, conseguiu dobrar o valor do aluguel. Em poucos meses, as receitas obtidas foram suficientes para financiar a entrada em outro edifício de apartamentos. Ao concluir o segundo ano de faculdade de Direito, Sam Zell já possuía mais de 3 edifícios de apartamentos e havia firmado um contrato de gerenciamento com a Eastern Michigan University. I graduated from law school in 1966. I was 24. I had $250,000 in the bank, and I had made about $150,000 that year. That was an income of about $1.1 million in 2016. I had established a solid foundation for my family. Mesmo com uma quantia considerável de dinheiro, Sam Zell opta por se tornar advogado e encara seu empreendimento imobiliário como uma atividade secundária. Influenciado pela experiência de seus pais que escaparam dos nazistas, ele adota uma postura bastante avessa ao risco. Acreditava que poderia conciliar ambos, mantendo um emprego estável como advogado como uma espécie de seguro, caso o negócio imobiliário falhasse. Parecia um plano perfeito, mas a realidade se revelaria mais desafiadora para Sam Zell. Após obter seu diploma em Direito, Sam Zell inicia o processo de candidatura em todos os escritórios de advocacia em Chicago. Ele está confiante de que seu notável histórico em negócios imobiliários o ajudará a garantir uma posição no melhor escritório de advocacia da cidade. I included in the resume, all the business I started and all the things I had done, and along with my GPA and everything else. And I then had 44 interviews. I had 43 rejections. I was in the top quarter of my class. It just didn't make any sense. And finally, I was interviewing with the head of one of the law firms, and the guy looks at me and he says, "Tell me about your deals." And I said, "Tell you about my deals? I want a job." He says, "Oh, we would never hire you. You'd be here, 3 months and you'd be leaving and going into the real estate business. So we would never hire you, neither would anybody else." And he was right. Embora tenha conseguido um emprego por meio de conexões familiares, as circunstâncias o forçaram a repensar sua escolha de carreira. Como um pensador com visão de futuro, ele percebeu que não tinha aptidão para ser advogado, um trabalho que exigia atenção aos detalhes e meticulosidade. Ele renunciou em apenas 4 dias e decidiu se dedicar integralmente ao setor imobiliário. Contudo, Sam Zell não estava disposto a arriscar sua própria fortuna sozinho. Ele compreendeu que, para ter sucesso nos negócios, era necessário escalar, o que também envolvia alavancar o dinheiro de outras pessoas. Naquele momento, ele já havia alcançado um considerável sucesso ao possuir propriedades em cidades universitárias. Movido por essa experiência, ele iniciou uma pesquisa que revelou o rápido crescimento das universidades em cidades menores nos Estados Unidos. Decidiu então focar nesse nicho. Em 1966, conseguiu angariar capital suficiente de 20 investidores abastados, incluindo seu pai. Até aquele momento, as propriedades que ele detinha eram apartamentos modestos, mas, munido de uma soma considerável de dinheiro, ele estava pronto para expandir seus horizontes. O primeiro edifício de Sam Zell é um enorme prédio de apartamentos com 99 unidades, ao lado da Universidade de Toledo. Trata-se de um investimento de $1 milhão, e ele calculou que, no pior cenário, teria um retorno de 8%, mas o potencial de retorno positivo seria de até 19%. But all I looked at was the fact that
I was able to buy one of the few apartment buildings in town, so I didn't have any competition. Ele está convencido de que há uma escassez de apartamentos de qualidade para estudantes. Ao remodelar o interior com base em sua compreensão aguçada do que os jovens procuram, ele reajusta o aluguel. Isso resulta imediatamente em fluxos de caixa positivos, proporcionando um retorno de 20% em apenas um ano. So that deal was one of the most successful deals that I had ever done, simply because there was no competition. And therefore, where there's no competition, you can produce exceptional margins. Impressionados pela capacidade de Sam Zell de lucrar, os mesmos investidores investem ainda mais, emitindo cheques maiores para apartamentos maiores. Em 1971, Sam Zell se torna uma estrela em ascensão na cena imobiliária local. Aos 30 anos, ele já se tornou milionário, mas isso é apenas o começo. As oportunidades são ilimitadas. Ele investe $10 milhões para comprar o Broadway Plaza em Los Angeles. Uma parte significativa do cenário de investimentos gira em torno de angariar fundos. Assim, a cada investimento bem-sucedido, Sam Zell o utilizava como uma ferramenta de marketing para captar mais recursos. Para ele, a expansão era a estratégia fundamental para se tornar um dos principais atores do setor financeiro. Entretanto, sem que Zell percebesse, o êxito de seus investimentos trouxe uma consequência não planejada. Ele agora é um alvo. A década de 1970 é marcada por uma drástica mudança econômica, apesar dos tumultos políticos e do fracasso da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos permanecem como a economia mais próspera do planeta. Uma revolução está em curso em um dos maiores setores da América: a invenção dos fundos de investimento imobiliário, os REITs. Capitais de todo o mundo estão inundando os REITs, criando um boom sem precedentes. Sam Zell ingressou na indústria após abandonar sua carreira como advogado, surfando na onda do boom imobiliário. Ele construiu um portfólio de propriedades residenciais e comerciais avaliado em centenas de milhões. Apesar de estar no topo do mundo, ele não tem ideia de que os REITs têm como alvo. O cunhado de Sam Zell, Roger Basks, tem sido seu consultor tributário em muitos negócios imobiliários. Roger, a Harvard-trained lawyer with an impeccable reputation, was my go-to person on real estate deals with tax implications. Na metade dos anos de 1970, Sam Zell estava envolvido na aquisição de um hotel de grande porte na cidade de Reno, em Nevada, com uma estrutura tributária bastante complexa. Apesar de sua formação como advogado, ele preferiu não se aprofundar nos detalhes tributários e contratou seu cunhado para lidar com essa parte. Contudo, alguns anos depois, o escritório de advocacia de Roger se tornou alvo de uma investigação do Internal Revenue Service, um órgão fiscal dos Estados Unidos. Ambos, Sam e Roger, foram acusados de evasão fiscal. O império imobiliário de Sam Zell agora estava mais vulnerável do que nunca. Em caso de condenação, ele perderia tudo o que construiu nos últimos 15 anos. No desfecho, Sam Zell foi dispensado sem acusações, mas seu cunhado Roger não teve a mesma sorte. Ser indiciado pela Receita Federal deixaria uma marca permanente no histórico de Sam Zell, mas ele promete superar essa adversidade. Ele está determinado a construir um negócio tão grande e poderoso que ninguém terá coragem de prejudicá-lo novamente. Para expandir seus empreendimentos imobiliários, Sam Zell precisa captar mais recursos para projetos de ainda maiores. Contudo, seu envolvimento com o IRS gerou ceticismo entre os potenciais investidores. E para complicar ainda mais, até meados da década de 70, o mercado imobiliário estava saturado, dificultando a busca por investimentos lucrativos. Zell então toma uma decisão inusitada. Interrompe completamente a aquisição de propriedades. Ele percebe que o mercado imobiliário pode ter sido excessivamente abastecido e superconstruído. Everyone thought I was nuts. After all, occupancies were still over 90%.
absorption was high. Companies were hiring. It was one of many times I would hear people tell me that I just didn't understand. I didn't listen. I just stepped aside while the music was still playing. Sam Zell é conhecido por sua ousadia como tomador de riscos. Além disso, ele é um investidor muito prático, com um profundo conhecimento do mercado imobiliário baseado em experiências práticas. No entanto, o que verdadeiramente o diferencia é a habilidade de manter convicções em suas próprias visões, muitas vezes divergindo do consenso geral. Quando o mercado imobiliário despenca, Sam Zell rapidamente inicia uma série de aquisições, adquirindo propriedades em dificuldades, prestes a entrar em inadimplência com um pagamento inicial simbólico de apenas $1. A maior parte dessas transações ocorre entre 1974 e 1977, somando cerca de $4 bilhões em ativos. Sua ação corajosa e seu engenhoso esquema financeiro têm êxito, reacendendo o interesse dos investidores em se unirem a ele. Até meados dos anos 80, Sam Zell construiu uma potência no setor de investimento imobiliário, gerando centenas de milhões de dólares anualmente. Investir em propriedades em dificuldades foi uma jogada genial, levando-o a refletir se poderia aplicar a mesma estratégia para revitalizar empresas em apuros. A resposta está prestes a ser revelada, pois ele se prepara para ingressar no mundo das aquisições corporativas. Os anos 80 marcam a era dos Corporate Raiders, à medida que os cortes nas taxas de juros e a redução de impostos corporativos inundam as empresas com dinheiro fácil. A época do excesso está em pleno curso, liderada por ícones de Wall Street que acumularam fortunas inigualáveis ao assumirem o controle de corporações. Isso se dá através do aumento temporário das ações, demissões na gestão, corte de custos e promessas sedutoras. Após 2 décadas de oportunidades de negócios astutas, Sam Zell destaca-se como um investidor imobiliário proeminente, possuindo um portfólio de propriedades residenciais e comerciais que geram centenas de milhões anualmente. Contudo, Sam Zell aspira a algo ainda maior, acreditando que assim como pode transformar ativos imobiliários deficitários em lucrativos, também pode revitalizar empresas em dificuldades. If we've been as successful in real estate as we have been, aren't we really just good businessmen? And if we're good businessmen, then why wouldn't the same principles that apply to real estate apply to buying anything else? Sam tem a habilidade e o capital. Tudo o que ele precisa agora é apenas uma oportunidade. Em 1983, o predador encontra sua presa. Após testar sua tese em empresas menores, Sam Zell então compartilha sua visão sobre um grande conglomerado, a ITEL. Fundada em 1969, é uma empresa de leasing que detém a propriedade de aeronaves, vagões ferroviários e contêineres de transporte. No entanto, após seu sucesso inicial, a administração da empresa começa a drenar os recursos da empresa, organizando festas luxuosas e pagando bônus substanciais a si mesmos. A empresa entrou com pedido de falência em 1981 e saiu do capítulo 11 em 1983, com seu futuro ainda envolto em incertezas. Depois de trabalhar por tanto tempo no setor imobiliário, Sam Zell desenvolveu uma forte preferência por ativos físicos, e a ITEL era uma empresa com muitos ativos tangíveis. Após comprar 5% da empresa, Sam Zell pediu um assento na mesa diretiva, mas, como recém-chegado, ninguém levou Zell a sério, e a diretoria orgulhosamente rejeitou a oferta. Zell não é do tipo que recua de um desafio. Ele imediatamente aumenta sua participação para 22% na empresa e inicia uma oferta hostil. Após um ano de idas e vindas com a diretoria e uma luta por procuração, ele assume com sucesso o controle da empresa, tornando-se o presidente do conselho e CEO.
Como um estranho, Sam Zell agora é aceito pelo conselho de administração e pelos acionistas. A única maneira de provar seu valor é entregando resultados tangíveis. Seu primeiro trabalho como CEO é cortar custos, vendendo divisões com desempenho abaixo do esperado e reduzindo despedimentos. Ele tinha um plano simples: encontrar o negócio mais lucrativo que a empresa possui e apostar forte nisso. Após cortar custos e liquidar ativos com desempenho abaixo do esperado, Sam Zell acumulou $50 milhões de capital, o montante necessário para investir em um negócio principal, um que tivesse vantagem competitiva. Para a ITEL, esse negócio era o setor de vagões de trens. In a single year, 1979, the industry had built over 100,000 rail cars. The rail car industry had succumbed to easy money for building. That bubble burst in 1981. During that same period, 65% of the existing rail cars in the country were scrapped. On the demand side, loadings were flat but stable. Supply was going down. At some point, those two lines were going to intersect, and when they did, anybody with rail cars was going to make a lot of money. Antecipando um aumento nos preços, Sam Zell avalia que esta é a oportunidade ideal para adquirir o maior número possível de vagões ferroviários a um preço vantajoso. Essa estratégia revela-se uma jogada inteligente, pois, ao adquirir os vagões com desconto, a empresa supera a concorrência com uma ampla margem, resultando em um aumento imediato na receita da empresa. A maioria das grandes empresas, quando tem muito capital, costumam adquirir outras empresas. É uma ótima maneira de diversificar os negócios, mas Sam tinha uma agenda diferente. Sam Zell fez uma fortuna ao dominar o mercado de locação de vagões ferroviários, revertendo com sucesso a situação da ITEL. No entanto, não é um mercado em crescimento. Sam Zell nunca fica satisfeito com sucessos passados. Ele precisa elevar a ITEL a um patamar mais alto. To me, it's always what's next, and I think that's what drives most very successful people. It's never about the money. I mean, that's a way of keeping score. It's about achievement, and it's about winning a game, and it's about upping the ante. Virar o jogo de uma empresa com dificuldades em comparação com fazer uma empresa crescer frequentemente exige estilos de liderança totalmente diferentes. Mas Sam sabe que desde que sigam os fundamentos e a lógica, ele encontrará um caminho. Em 1987, ele adquire a Anixter, uma empresa de distribuição de fios e cabos. Com o fluxo de caixa consistente proveniente do negócio de aluguel de vagões da ITEL, Sam Zell investirá para expandir a Anixter globalmente. Trata-se de uma jogada arrojada que vai de encontro à estratégia usual de Zell, que consiste em investir apenas em pechinchas. No entanto, se o negócio superar as expectativas, ele tem o potencial de se tornar uma empresa unicórnio, gerando lucros consistentes nos próximos anos. E, de fato, revela-se um sucesso monumental. A Anixter passa por um crescimento explosivo, consolidando-se como a divisão de maior crescimento da ITEL até 1992, gerando quase $1 bilhão em receita anual. O triunfo da Anixter convence Sam Zell a descarregar o negócio de vagões de trem, liberando capital adicional para adquirir ativos superiores. Através da venda de 70 mil vagões de trem para a General Motors, ele arrecada expressivos $2,3 bilhões. Mas, com todo esse sucesso, Sam Zell faz mais uma vez o inimaginável. Em 1992, ele se afasta do cargo de CEO na ITEL. A maior habilidade que torna Sam Zell um grande nome no mercado financeiro é a compreensão do mercado público. Ele é excepcionalmente hábil em encontrar oportunidades de investimento e, mais importante, em levantar os fundos necessários que correspondam a eles. É um mestre em unir recursos de maneira que beneficia a todos, mas também é mais lucrativo para ele.
Na década de 90, Sam Zell aproveitou a oportunidade para tornar públicos os fundos de investimento imobiliário. There was no visibility into markets or assets, and there were no metrics. Brokers held all the cards, and they weren't telling. The simple genius of public REITs is that they turn bricks and mortar into transparent and predictable liquid assets. Como o maior investidor imobiliário do país, Sam Zell torna-se membro do conselho de um fundo imobiliário na tentativa de criar um ativo negociado publicamente. Em 1997, ele levanta mais de 3 bilhões de dólares após adquirir a maior coleção de edifícios de escritórios premium do país. Ele os empacota todos em um fundo imobiliário, mas o que ele não sabe é se Wall Street irá comprá-lo. Quando o fundo imobiliário de Sam Zell vai a público, é a maior carteira imobiliária do mundo, compreendendo mais de 9 milhões de metros quadrados de escritórios comerciais. O que tornou este fundo em um investimento muito atrativo foi a previsibilidade dos fluxos de caixa. A maioria dos inquilinos eram empresas com um prazo médio de locação de 7 anos, o que permitiu a Sam Zell oferecer um dividendo de 5,7%. As ações da Equity Office acabam se tornando uma das mais procuradas, já que os Estados Unidos estão entrando em um boom imobiliário. Em 2006, a Equity Office Properties se torna alvo de uma guerra de lances por várias firmas ricas de Wall Street. Isso é um grande reconhecimento para as realizações de Sam Zell, certificando sua posição como uma das forças mais poderosas no mundo das finanças. Em 2006, a Tribune é um conglomerado de mídia e é proprietária majoritária do Chicago Tribune, do Los Angeles Times e de várias redes de notícias. Devido ao impacto da internet, a indústria de notícias está enfrentando dificuldades para se ajustar. Após várias tentativas de vender a empresa, o conselho da Tribune recorre a um comprador improvável: Sam Zell. We looked at the performance of the Tribune for the 7 years prior to the time we bought it. During that 7 years, average revenue declined 3% a year. When we underwrote the deal, we underwrote it at 6% decline each year going forward. The risk-reward of the transaction was extraordinary both ways. Sam Zell percebe que essas marcas de mídia têm valor a longo prazo e, com seu toque mágico, esse valor pode ser liberado. Ele propõe um acordo de compra alavancada que levará a empresa para o setor privado. The future of this company is currently right out there in front of us. And if we keep operating the way we've been operating in the past, there is no future. A abordagem de Sam Zell é simples: cortar custos removendo redundâncias e utilizar as economias resultantes para investir em oportunidades de crescimento. A abordagem dele funcionou antes e poderia continuar funcionando se apenas as condições de mercado permanecessem as mesmas. O momento em que ele assumiu o controle da Tribune não poderia ter sido pior. Era o início de 2008. One point, Sam Zell dubbed himself the grave dancer for turning a profit on troubled asset. His $8.3 billion buyout of Tribune ended in bankruptcy for the publisher in December. A crise imobiliária de 2008 levou toda a indústria de jornais ao colapso. Enquanto as empresas enfrentam dificuldades, cortam primeiro seus orçamentos de publicidade. Ao longo dos anos de batalhas corporativas, Sam Zell se acostumou a conseguir o que quer. Mas desta vez, ele está enfrentando uma força mais poderosa do que jamais encontrou. Mesmo após receber um empréstimo de resgate de 650 milhões de dólares do JP Morgan, a empresa ainda luta para sobreviver. É um momento de grande mudança para o mundo e Sam Zell, de repente, se vê como membro de uma velha guarda. O fracasso da Tribune é um lembrete de que o mercado pode fazer até mesmo os mais inteligentes parecerem inexperientes. I did the Tribune company. I lost $300 million. If it had worked,
I would have made $5 billion. I liked that risk-reward ratio. Would I do it again? Yes, because the risk-reward ratio was appropriate. O erro de Sam Zell pode ter chegado ao fim, mas aos 80 anos ele se recusa a se aposentar. Tired from what? I mean, I haven't worked since the 4th day that I was in that law firm. Sam Zell é um realizador de metas, direto e sem rodeios. Provavelmente é o mais representativo da geração mais antiga de investidores. A ascensão de Sam Zell ao topo também coincide com a prosperidade que a América desfrutou desde os anos 70. Como capitalista oportunista, Sam Zell, de fato, joga o jogo do mercado melhor do que ninguém. E assim, ele se torna o rei do mercado imobiliário.